Entrevista com Avelar Loureiro Filho, diretor-presidente do Grupo ACLF e presidente do Movimento Pró Pernambuco. Avelar, em 2019, no final de 2019, já tínhamos notícia de que a Covid iria se espalhar pelo mundo. Naquele momento, você imaginava o tamanho da crise que vinha pela frente? Hoje no mundo da internet você vê muita coisa, muita informação e não sabe distinguir o que é fake news e verdadeiro. Obviamente que, olhando na ótica de final de 19, todo mundo achava que era mais uma daquelas notícias que vêm, que vão embora e a gente não sabe o que está acontecendo. Porém, no começo de janeiro a gente começou a verificar que a coisa estava mais séria. Imagens vindo da China mostrando uma cidade inteira sendo bloqueada, voos internacionais sendo cancelados. E quando veio fevereiro, nós sentimos que a coisa era real. A pandemia chega na Europa com uma virulência muito forte, a Itália é atingida e aí o noticiário mundial passa a só falar disso. Demorou pouco para chegar no Brasil, ou seja, no final de fevereiro a gente já tinha o primeiro caso confirmado e as mortes começando em março. E daí para frente foi uma avalanche que até hoje a gente ainda não conseguiu, vamos dizer assim, achar a luz final do túnel. Olhando para trás, a gente pensa em distopia, ou seja, está existindo isso mesmo? É verdade? E a gente vê que é sério, que veio e que causou transformação na vida das pessoas, causou também um dano irreparável a uma parte significativa da população. A gente tem que administrar isso e achar as soluções para o pós-pandemia quando ele vier a acontecer. Quando você percebeu que a crise era inevitável, qual foi a sua primeira atitude como empresário? A primeira atitude naquele momento, acho que todo mundo que é empresário, foi como é que eu vou pagar minhas contas. O dia, acho que eu me lembro que foi 16 de março do ano passado, está completando um mês, completou um ano agora. Eu me lembro que a palavra de ordem naquele momento era salve o caixa. Então todo mundo correu para segurar pagamentos e tudo mais, para saber qual era a prioridade que se daria a partir de então. Ninguém sabia se o governo iria ajudar, se não iria ajudar, como é que ia ficar a vida das pessoas. Ninguém sabia que tempo iria demorar. E isso era vamos dizer assim, deixou muita gente desesperada. Então, no primeiro mês, aí, os primeiros 15 dias foram horríveis. O governo ainda não tinha uma decisão do que ia fazer para ajudar as pessoas e as empresas. O emprego, principalmente, também. Mas a partir de abril a gente começou a ter um cenário a se formar de como é que seria aquilo tudo, só não sabíamos quanto tempo ia demorar. Quanto é que a gente ia ter que despender de esforço para poder sair da crise. Você teve que fechar os shoppings porque veio o lockdown, o primeiro lockdown, né? E como foi lidar também com os seus colaboradores? Na realidade, no primeiro momento a gente colocou todo mundo de férias, que ainda não tinha nenhuma medida mais clara do governo, então a gente foi atrás dos sindicatos e tentamos convencê-los de que se não fizéssemos aquilo naquele momento seria muito pior, porque poderia fechar a empresa, a gente não teria condições de chegar do outro lado. Precisava da compreensão deles de que seriam antecipadas as férias. Isso virou lei depois, por uma medida provisória, mas antes da própria medida provisória a gente já tinha negociado com os sindicatos, tanto aqui do shopping, eu também faço parte da construção civil. A construção civil parou em Pernambuco na primeira onda. A gente negociou com os sindicatos e fomos para todo mundo, vamos para casa, não para curtir as férias, é um momento de recolhimento, vamos todo mundo ficar em casa e esperar. E aí teve a transição, o governo colocou algo mais concreto a partir de abril. Essas férias se transformaram depois em suspensão de contrato ou redução de jornada, e fomos contornando, até que veio junho e vieram as primeiras flexibilizações. Começou na construção civil, parte do pessoal voltou, no final de junho voltou o resto, e o shopping foi voltando aos poucos no final de junho em seguida. Mas algumas atividades até hoje não voltaram 100%
mesmo antes dessa segunda onda. Por exemplo, a parte de entretenimento dentro do shopping, essa realmente ainda continuava, mesmo antes da segunda onda, bastante sofrida. Cinema, parte de diversões eletrônicas, o próprio sair de casa para almoçar, para jantar dentro do shopping, isso diminuiu um pouco nesse período. Como foi lidar com protocolos que nunca se tinha imaginado que era necessário fazer? Eu me lembro muito do 11 de setembro, quando eu vejo uma situação dessa, aquela situação que muda a vida da gente. Quem imaginava antes do 11 de setembro que para entrar no avião a gente ia passar por tantas verificações e tantos protocolos, principalmente em voos internacionais. Quem viaja para o exterior sabe o que é preciso na hora de embarcar e de entrar no avião. E mesmo em voos domésticos também. Isso mudou a vida da gente. Aqui também é uma realidade que eu não acredito que vai voltar atrás. Talvez não todos os protocolos, mas alguns vieram para ficar. Por exemplo, disponibilização de álcool em gel em todos os cantos. Eu acho que isso vai ficar eternamente, até uma medida de higiene razoável, não é um custo tão grande. Talvez a questão de aferição de temperatura. Eu me lembro que eu fiz uma viagem há 3 anos na Ásia, e a Ásia já tinha um histórico com pandemias, ou não pandemia, que é pandemia mundial, mas epidemias já existiam na Ásia comumente no final do século XX, começo do século XXI, e você via em aeroportos controle de temperatura, muita gente usando máscara no meio da rua, e a gente aqui do Ocidente não entendia muito por quê. Agora a gente entendeu. Talvez a gente viva o nosso normal como eles estavam há 2, 3 anos atrás, lá na Ásia. E do ponto de vista da gestão do negócio, o que é que muda? O que é que essa pandemia traz de mudança para os seus negócios, tanto na área de construção como na área de shoppings? Vamos lá, na área de construção o que muda é o seguinte, o tipo de produto que a gente vai levar para o mercado agora, ele vai ter que atender alguns anseios. Como as pessoas ficaram muito em casa, a busca por espaços maiores e mais versáteis, principalmente, às vezes não cabe no bolso um espaço maior, mas no mínimo um espaço mais versátil. Então as plantas, elas estão sendo agora bastante desenvolvidas para que vamos lá, com 70 metros quadrados você tenha algo em termos de funcionalidade que teria antes em 90 metros quadrados. Vai acontecer que algum cômodo durante o dia, num certo momento de ociosidade para um determinado fim, vai ser utilizado para outro. Então, um exemplo, a varanda pode ser a varanda gourmet, o escritório, quando a família não estiver utilizando para esse fim, pode ser um lugar de refeição, tem várias utilidades. O que a gente tem que fazer é talvez colocar um pouco mais de instalações para que isso venha a acontecer. Os próprios móveis em si também mudando os ambientes pela flexibilidade. Isso é muito comum também na Ásia, que há restrição de espaço e a gente ouve dizer que tem apartamentos de 30, 20, não que eu estou dizendo que a gente vai partir para apartamento de 20, 30 metros, mas lá eles fazem um apartamento de 30 metros que tem a funcionalidade de um apartamento de 60, 70, porque os móveis se adaptam bastante. Quanto ao shopping, a questão da gente, o grande desafio vai ser resgatar a confiança da população para o entretenimento. No dia a dia do comércio e dos serviços do dia a dia, serviços de saúde principalmente, esses não acredito que altere tanto, mas o entretenimento, que é aquele que você sai de casa para se divertir, para relaxar, a gente vai ter que resgatar a confiança ao longo do tempo. Qual o legado dessa pandemia, Avelar? Legado. Legado, quando a gente fala, geralmente é uma coisa boa que ficou. Eu poderia dizer que, primeiro, a gente ter a consciência de que somos muito frágeis e temos que nos adaptar o tempo todo. Ou seja, foi uma aceleração do processo natural de evolução das coisas, em que a gente é sempre testado e se não se adaptar rapidamente, a gente está fora do jogo. Essa pandemia ela tem uma característica de ter sido o seu impacto ter sido muito desigual na economia e nas pessoas. Na economia, porque tem setores que foram favorecidos pela pandemia, outros foram e passaram a existir quando nem existiam antes, e outros que eram consolidados e já estáveis
passaram quase a não existir. Então, o setor de agronegócio, de alimentação, esse vai muito bem, obrigado. O setor hospitalar, ele é um paradoxo. Poderia estar nas alturas, mas devido ao medo das pessoas de irem fazer os seus exames e das restrições todas, passam a não ir. E aí eles têm uma ociosidade imensa com os custos dados. O que a gente vai ter que ver é que lá na frente isso talvez venha um aumento de demanda brutal, porque esses exames reprimidos vão levar a uma enxurrada de necessidade de intervenções, de cirurgias e tudo mais. Esse não é bem um legado, esse é o lado ruim da pandemia. Mas a questão da adaptação, que muita gente agiu rapidamente para poder se superar, a gente hoje faz coisas que não fazia um ano e meio atrás na internet e que vieram para ficar. Então, aprendemos que esses dados coletados, tanto no setor privado quanto no setor público, têm que ser usados de forma correta e de forma inteligente para envolver ações mercadológicas e ações de políticas públicas. É muito importante. Aqui em Recife, a cidade ao lado, a gente está em Paulista, mas em Recife a gente tem um sistema chamado Conecta Recife, que é um app da prefeitura que está pretendendo ser isso. A gente acha até que os demais municípios da região metropolitana deveriam ir atrás do Recife para buscar essa tecnologia, porque isso é o futuro. Então a gente aprendeu a utilizar algumas ferramentas que já estavam à nossa disposição e que a gente não olhava e não dava muita importância, e agora aprendeu a usar na marra. Ok, vamos falar um pouquinho do movimento Pró-Pernambuco. O que motivou o surgimento desse movimento e qual é o propósito dele? O movimento Pró-Pernambuco, originalmente, ele surge em meados de maio do ano passado. A gente teve um lockdown mais restrito, do dia 16 ao dia 31 de maio do ano passado. A gente não estava vendo a pandemia desaquecer, só via as coisas piorando. Notava que o governo do estado precisava de uma interlocução com o setor privado mais coordenada e mais unificada para gerar menos barulho, menos ruído e mais música, vamos dizer assim, mais harmonia. Numa outra imagem que poderia fazer, mais luz e menos calor. E a gente conseguiu juntar alguns membros do setor produtivo na manhã do dia 18 de maio, uma segunda-feira, se eu não estou enganado, e no final da tarde a gente já tinha quase 40 entidades de classe aderindo ao movimento para essa coordenação. Em seguida a gente estabeleceu as bases gerais, que basicamente eram nós, o setor privado e a sociedade, o setor público e a sociedade, temos duas coisas em comum que vão nos levar até o final dessa pandemia junto. Todos nós somos corresponsáveis por tudo que vai acontecer e todos nós somos interdependentes, ou seja, o que um faz afeta o outro. Então, dentro desses dois princípios, era tentar exatamente buscar uma harmonia e um diálogo maior com a sociedade e com o governo. Isso foi evoluindo, conseguimos criar um plano de convivência bastante razoável, ouvindo as demandas do setor produtivo, ouvindo as demandas da saúde, da ciência. E Pernambuco teve um dos movimentos mais suaves de abertura em termos de gerar menos ruído, menos atrito entre os diversos setores. Obviamente que você nunca vai ter 100% dos setores satisfeitos, mas eu posso lhe dizer com certeza que havia um potencial muito maior de insatisfação do que o que houve ao longo do tempo. E isso agora se repete na segunda onda, só que agora a gente muito mais maduro, muito mais preparado, e Pernambuco, de certa forma, está dando um exemplo ao Brasil de que quando o setor produtivo, a sociedade e o governo se juntam, conversam, dialogam, isso pode evoluir para algo mais racional. E os nossos números, pelo menos eu posso até estar enganado daqui a 15 dias, e o que eu estou dizendo venha a ser desmentido, mas Pernambuco tem uma posição privilegiadíssima em relação a quase todos os estados brasileiros em termos de
quanto tempo ficou fechado nesta segunda onda e o resultado em número de mortes menor do que os demais estados proporcionalmente. A gente não teve um pico, pelo menos até por enquanto, tão descontrolado quanto nos demais estados da federação. Então, eu reputo isso muito a esse diálogo. E, obviamente, é uma aposta que o governo do estado aqui fez em abrir leitos de UTI no último mês, abriu 50% a mais, saiu de uma faixa de 1.000 para 1.500, ainda está abrindo leitos, até como seguro, e a gente não teve aquele descontrole que viu-se em outros estados. Então, foi tudo fruto de muito diálogo, muita negociação. O movimento Pro Pernambuco, ele reúne mais de 30 entidades, talvez 33 entidades, se não estou enganada. O número é muito interessante, porque se você considerar FIEP e FEComércio como sendo uma entidade, talvez o número seja 33. Mas considerando que FIEP e FEComércio representam inúmeras entidades, acho que a FIEP já tem mais de 30, FEComércio acho que muito mais do que isso, a gente está falando de um número brutal. Quase 100, né? Exatamente, é um número muito grande. Então tem uma representatividade muito grande do setor produtivo. E como foi tentar coordenar um movimento com interesses tão diversos, às vezes até antagônicos, né? A estruturação disso foi interessante, porque, como eu estava dizendo exatamente, o FEComércio já representa um lado significativo do comércio. A APS, que é de shopping centers, também um lado mais voltado para o dono da loja, o dono do ponto. A FIEP, a indústria como um todo. O Simbiosp, a parte ligada ao hospital. A SIC representa um pouco disso tudo, só que mais para o interior. Então a gente juntou essas entidades e fez um conselho gestor do Pro Pernambuco, no qual cada uma dessas entidades ou subentidades fazia a triagem do seu macrogrupo, coordenava isso e a gente colocava em discussão para ir conversar com o governo do estado principalmente. Então isso facilitou a administração de todo esse processo. Como eu te disse, você não vai conseguir 100%, mas eu diria que hoje, inclusive tivemos uma reunião hoje plenária do movimento, a harmonia é muito maior, a maturidade é muito maior, a gente já sabe até onde pode chegar, onde é que não pode chegar, a gente não pode colocar o governo numa situação delicada, numa sinuca de bico, numa situação de emparedamento, até porque seria desleal. Ele é que tem a responsabilidade de tomar a decisão. Nós aqui colocamos apenas informações. Olha, se você fizer isso, você vai estar condenando um setor a isso. Se você fizer isso, você vai facilitar a vida desse setor e não vai ter não ter um impacto tão forte na saúde negativamente. A gente coloca dados para eles tomarem a decisão. Obviamente que no final a decisão é deles, mas realmente a unanimidade nunca será conseguida. E também em decorrência dessa necessidade de dialogar com o governo, né? Houve momentos aí em que realmente houve certa dificuldade nesse sentido, mas hoje vocês conseguiram harmonizar essas relações. Pode falar um pouquinho sobre isso? Isso é uma curva de aprendizado, né? Ninguém tinha passado por uma experiência dessa, nem do lado do governo, nem a sociedade, nem o setor produtivo. A gente está aprendendo a conviver com isso. Tá aí um legado. Ter sido aberta essa mesa de negociação com o Estado e a gente pode estar gerando uma coisa mais permanente desse diálogo, independente de pandemia. E aí houve até um segundo momento, existe um segundo momento do Pro Pernambuco, até quando entre a primeira e a segunda onda as coisas arrefeceram um pouco, e a gente verificou a necessidade de tornar toda essa energia que a gente tinha gerado em torno do Pro Pernambuco algo mais permanente e que tivesse resultados a médio e longo prazo nas nossas vidas como um todo. Então a gente criou um movimento chamado Movimento Pro Pernambuco, MPP, Planejamento Região Metropolitana do Recife, até porque no ano passado a gente estava discutindo o PDUI, que é o Plano Diretor da Região Metropolitana, no qual você discute diretrizes, estratégias para o futuro da região metropolitana, que é metade do estado de Pernambuco, e que a gente precisava coordenar isso. Isso foi se aprofundando, a gente juntou a academia, juntou órgãos públicos, juntou o setor privado, entidades da sociedade organizada, não produtiva, mas da sociedade organizada, e começamos a discutir isso tudo. E a gente chegou à seguinte conclusão:
que, para além da região metropolitana, para além do PDUI, uma coisa que a gente notava é que faltava planejamento a longo prazo. E aí não é só em Recife, não é só na região metropolitana, no estado de Pernambuco. O Brasil perdeu essa capacidade de planejar a longo prazo. E quando você perde essa capacidade de moldar o seu futuro, moldar o seu amanhã, você passa a tomar decisões e medidas apenas para apagar incêndios e curto prazo, sem ter, às vezes, muita lógica o que você está fazendo. Políticas públicas que não são eficientes, infraestrutura, às vezes, que não são necessárias, quando outras são muito mais necessárias. Então, esse planejamento de longo prazo, a gente verificou que vai ser o legado do MPP para o futuro. Permanecer pós-pandemia com a bandeira e tentando estimular que a sociedade e o governo passem a encarar o planejamento de longo prazo como sendo algo necessário para mudar o nosso futuro, para que nós possamos ter novamente a capacidade de sonhar com dias melhores, porque caminhando do jeito que a gente está, a gente só vai ter, no máximo, o direito de viver. A gente não só quer viver, a gente quer viver e viver melhor. Então a gente quer resgatar esse direito de sonhar com uma vida melhor para todo mundo.